Pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Primeiramente, agradecer ao irmão P.A. Cedilha. Bem, esse é o nome que ele aparece aí no YouTube. Ele deixou uma matéria bem interessante para mim aqui, do G1, ok? Então a gente vai dar uma olhada aqui nessa matéria que fala aqui 6 mistérios que a física ainda não conseguiu resolver. Será que são só 6 mistérios ou são vários? Para mim são muito mais que 6, né? Mas vamos lá. Antes de começar o vídeo, gente, peço que vocês assistam até o final com bastante atenção, para a gente ver como funciona, né, esse sistema aí relacionado à física. Primeiramente, estará aqui nos comentários fixado no topo o link da nossa vaquinha, tá? Da segunda palestra nacional de Terra Plana, que será realizada em Belém. Então peço encarecidamente que o pessoal contribua, cada um fazendo a sua parte. A gente pode espalhar a verdade aí para mais irmãos, para mais pessoas. Não adianta somente a gente saber, nós temos que pensar no próximo também. Cada um tirando um pouquinho ali para poder ajudar. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai longe com esses projetos, já que não recebemos investimento de nada, nem de ninguém. Não temos um investimento de bilhões, né, que a NASA tem e outras agências espaciais. Nós só podemos contar com a ajuda de nós mesmos, né? Então juntos somos mais fortes. Peço encarecidamente que cliquem aqui no link, é só clicar lá. Você pode, se não tiver cartão, você pode imprimir o boleto, vai lá e é só pagar aí a quantia que for possível para você. Também não vai fazer nenhuma loucura, nada que vá, né, te atrapalhar aí, que não vai te atrapalhar, que não vai lhe fazer falta. É óbvio que dinheiro sempre faz falta, mas se puder aí, que tiver, se tiver tranquilo aí para você, faça isso, que vai ser de grande valia para nós. Muito obrigado. Segundo ponto, que estará aí na descrição também o link do canal Bruno Alves, a sua válvula de escape. Aqui a gente fala de coisa séria, lá no outro canal a gente fala, eu dou dicas de... Não deixa de ser sério, porque você também dá aqueles parecidos na mente, também é legal. Então eu dou dicas de filmes, séries, jogos, falo de algumas curiosidades. Bem legal o canal Bruno Alves, o link vai estar aí também nos comentários fixado no topo. Portanto, é isso. Se você não é inscrito nesse canal, clique no botãozinho aí embaixo, já se inscrevam, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à matéria, vamos ao que interessa. Tá aqui no G1, Ciência e Saúde, né, no portal G1. 6 mistérios que a física ainda não conseguiu resolver. Aqui eles falam de 6 mistérios que supostamente a física não conseguiu resolver. Cientistas estabeleceram teorias que, mesmo não tendo sido comprovadas nem detectadas diretamente, são a única explicação para várias coisas que existem. É isso que eles fazem. Principalmente quando coisas ligadas à cosmologia, né, à astrofísica, trabalha muito assim. É um problema sério a física querer explicar tudo. Você vê, a física ainda não explica. Esse pessoal, os físicos, eles se auto-intitularam, né, estarem lá no topo da sabedoria, e que, tipo, as outras matérias ficaram para um segundo plano. Então a física, ela quer explicar tudo, mas nem tudo é explicado somente pela física. Existem inúmeros fenômenos que terão aspectos biológicos, químicos, que também podem explicar uma determinada coisa, mas infelizmente a física se colocou na posição, talvez por falta, né, de outros de cientistas mais ligados a químicas e a biologia, com o intuito de explicar certas coisas, fenômenos que ocorrem na natureza neste sentido. Então os físicos acabaram, né, tomando conta disso e eles sendo assim praticamente os donos da verdade. Então não é por aí que funciona. Aí os astrofísicos, assim como muitos cientistas, não param de fazer perguntas, e apesar dos avanços neste campo, eu não vejo avanço, eu vejo um descenso e uma descredibilidade tremenda nesse campo. Mas vamos lá. Há mistérios que não conseguem explicar sem qualquer sombra de dúvida. Por isso estabeleceram teorias, ou mesmo não podendo ser observadas, é assim que funciona, ou comprovadas, são a única explicação encontrada até hoje. Então, mesmo elas não sendo observadas ou comprovadas, então elas são. Isso funciona muito, cara. É o que Tesla falava, né? Tesla era o gênio da ciência empírica e da ciência que a gente pode praticar, da física prática. Ele falava: a ciência deixou de ser experimental para se transformar em teoria, cálculo matemático e lixo filosófico. Então a ciência moderna é muito mais baseada numa produção filosófica e ideológica do que propriamente em eventos que se possam observar ou experimentar. E aí ela cria várias coisas para tentar
suprimir isso. Aí falando aqui, eu vou dar só os temas, né? A matéria escura, a energia escura, a inflação cósmica, que aí vai tentar explicar a teoria do Big Bang, que a gente sabe que foi feita por um padre jesuíta, que altamente ligado à mitologia hindu, assim como Einstein também o era, né? Que eles eram muito parceiros. Então já cansei de mostrar que Einstein tinha como cartão de visitas da língua, né? Ele dava a língua justamente em homenagem à deusa Kali, a deusa hindu. E esse padre criou a teoria do Big Bang, a ordem vinda pelo caos, né? No caso, uma explosão criou toda a ordem, e isso não passa de mitologia hindu, é justamente como o deus Shiva teria criado o mundo, né? A ordem pelo caos. Então você vê que, tanto que na porta do CERN, que quer entender o Big Bang, quer entender tudo, né? Tem lá a estátua de Shiva, né? Na sua porta. Então a ciência ela é uma produção filosófica, religiosa, ideológica, mística, ocultista. Então infelizmente é mais ou menos assim. Então vamos lá, o resto, eu vou além, né? O destino do universo, né? Também tem aí explicando. Depois eu vou deixar o link aqui da matéria, todos veem, tá? E tem a questão da entropia, né? A entropia já é a ciência de Verlaine, que vai contrariar a teoria da gravidade, a teoria da relatividade. Ela funciona muito bem na mecânica quântica, apenas quando vai para coisas cosmológicas. Ela não funciona muito bem. Então, na realidade, é porque a cosmologia é uma invenção, é um mundo fictício. Por isso que não vai dar certo nunca. O que a gente pode praticar aqui na nossa vida, por exemplo, a mecânica quântica ela tem mais a ver com o micro, né? A níveis atômicos, assim. Então, ela dá muito certo, mas quando vai para a cosmologia, que é justamente baseado toda nessa física teórica de gravidade e relatividade, não bate com a mecânica quântica, assim como não bate com a teoria de Verlaine, da entropia, que bate muito bem com a mecânica quântica. Então, a partir do momento que os cientistas entenderem que essa física cosmológica ela foi criada através de mitologias, né? Eu digo mais além, a relatividade, a gravidade, né? Então aqui vem falando dos universos paralelos. Quando fala de universos paralelos, aliado à astrofísica, né? Que aí que teria lá aquele tecido, né? Como se tivesse tecido esses universos como uma teia, né? Então isso aí também é mitologia hindu, nunca vai dar certo, né? Porque quem teceu o universo com suas teias como aranha foi o deus Brahma. Então, na realidade, é tudo baseado nisso, cara, infelizmente. Mas quando você fala em universos paralelos, já pro micro, né, na mecânica quântica, aí vai dar certo, porque a gente sabe que existem dimensões diferentes, né? A questão do universo holográfico. Então, é defendido por Verlaine e tudo mais. Inclusive pelo Prêmio Nobel de Física, né? Que daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. Então o que acontece? Infelizmente essa ciência de Einstein, do Padre Lamarck, que virou essa ciência clássica, né? Na realidade elas foram baseadas em mitologias. Newton era um leitor da Bíblia, né? Observava, criou a gravidade segundo seu próprio biógrafo, baseado lá ao observar o Santo dos Santos do Templo de Salomão, né? Então é uma homenagem também a Semíramis, né? Se você pegar o livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, você vai ver James Anderson escrever que a lei da gravidade, a gravitação universal, tem mais a ver com princípios filosóficos e ideológicos, né? Que pessoas de bem atraem pessoas de bem, né? Então tem mais a ver assim, entendeu? Com essa coisa, relacionamentos interpessoais, coisas místicas, do que propriamente com uma lei universal mesmo de queda de corpos, né? E de atração de corpos, de massa. Então, na realidade, Semíramis era mais ou menos assim. Também é uma homenagem a Semíramis, porque Semíramis ela era aquela pessoa que atraía tudo ao seu redor. A rainha da Babilônia, ela é muito homenageada. Hoje ela é a balança da justiça e tudo mais, a estátua da liberdade. São várias deusas, né? Porque Semíramis foi sendo transformada em cada cultura numa coisa diferente. A Diana dos Efésios, ela era, se eu não me engano, na Grécia, eu não lembro. Várias, são muitas coisas intrinsecamente sincretizadas, né? E intrinsecamente ligadas, que Semíramis ela acabou na Babilônia, na antiga Babilônia, atraindo tudo para ela. Todas as atenções, tudo era movido em volta dela. Então a gravidade é mais ou menos isso, tudo é movido através dela. Inclusive ela teria criado todas as coisas e tudo mais. Então é algo mitológico, né? Ela tomou o lugar do Criador verdadeiro. A gravidade virou uma deusa, é uma homenagem a Semíramis, é uma homenagem ao Santo dos Santos, do Templo de Salomão.
que também construiu um altar para vários deuses, e com certeza um para Semiramis, que era bem, estava bem lá no centralizado. Então, na realidade, Newton era um grande admirador de Salomão, assim como a maçonaria o é, e ele foi o fundador da loja maçônica de Londres, o Sir Newton, né, junto com James Anderson lá. Então, toda essa ciência, por isso que Tesla observava assim, né? Nós não negamos a ciência, nós negamos a ciência, a ciência a ciência teórica, né? Porque ela tem muito mais um cunho filosófico do que um cunho, como está dizendo aí a matéria. Mesmo que não sejam comprovadas nem observadas, é colocado como verdade absoluta. Eu vou demonstrar um exemplo que o autor, por exemplo, da teoria moderna dos buracos negros foi o Stephen Hawking, né? O Stephen Hawking foi o produtor moderno da teoria moderna dos buracos negros. E ele fez uma publicação na revista Nature há um tempo atrás. Vou mostrar aqui como funciona, né? Olha só. Stephen Hawking surpreende ao dizer que buracos negros não existem. Ok? Matéria do G1. Físico é um dos responsáveis pela teoria moderna sobre buracos negros. Para especialistas, a proposta é plausível, porém radical, né? Então os caras ficam doidos, porque realmente é isso que acontece, cara. Mas por que ele fez isso? Por que ele publicou esse artigo na revista Nature? É óbvio que depois, cala a boquinha aí, cara, para de falar besteira, né? Então ninguém fala isso, mas por que ele fez isso? Que ele publicou esse artigo na revista Nature falando que buracos negros não existem. Olha só, um artigo publicado pelo físico Stephen Hawking na última semana tem provocado burburinho no mundo científico. Sendo ele próprio um dos criadores da teoria moderna sobre buracos negros, ele afirmou no artigo que o fenômeno pode não existir. O cientista parte da ideia de que a teoria corrente por trás de buracos negros não se confirma sob a ótica da física quântica. Justamente, por que nada bate? A mecânica quântica ela vai utilizar ali para o micro, né, para níveis atômicos. E isso a gente pode comprovar, experimentar. Mas quando vai para a área cosmológica, nada, a gente mede uma estrela com o dedo no olho, entendeu? Então são paradigmas então, enquanto que são paradigmas que eu quero dizer no sentido de ser algo muito mais, como eu vou dizer, uma produção filosófica do que uma produção científica, né? A astrofísica se transformou numa coisa meio fictícia. E eles faturam bilhões com isso, não só em Hollywood, como com o lançamento de foguete que a gente sabe que não vai a lugar nenhum. Então é uma indústria que fatura bilhões. E fica difícil, cara. Um cara que tem lá o seu diploma, tem lá o seu... vou botar assim, um astrônomo, um astrofísico, ele vai ter que defender aquilo com unhas e dentes, porque ele ganha bem para aquilo. Então as pessoas, ele sabe que aquilo ali é tudo teoria, aquilo ali é tudo cálculo matemático. Ele sabe disso, mas na realidade ele não vai poder abrir, ele vai querer dizer que ele tem um conhecimento e que você é um ser insignificante. É isso que eles fazem, entendeu? Então todo mundo tem o seu ego inflado, tem, né? Então na realidade... É a mesma coisa, ainda mais os cientistas de YouTube, cara. Os caras que vêm comentar aqui. Todos eles são cientistas, todos eles são físicos. Eles são repetidores do mesmo, né? Da mesmice, né? E eles acham que são muito sábios e que você aí, somos burros, entendeu? Nós somos ignorantes. Como se nós não tivéssemos estudado a mesma coisa que eles estudaram. Aí vem aqui gravidade, eu utilizo o gravímetro. Cara, o gravímetro ele vai medir a aceleração de um objeto que tem massa em queda, entendeu? Para cada lugar, dependendo da densidade, dependendo da resistência do ar, vai ser diferente. O gravímetro vai fazer isso, mas não prova que a gravidade existe, um corpo em queda, simplesmente. Entendeu? Vai muito além disso, né? A partir do momento que você estabelece um cálculo por conta de um objeto que está caindo, isso quer dizer que a gravidade existe, porque tem algo que mede a aceleração daquele objeto. Então não existe isso, né, cara? Por favor, então vamos parar de história, de conversa fiada, que isso aqui, cara, e me chamar de burro, entendeu o que eu falo? Os caras, eu acho que muito tem a ver com a inveja também, né? Porque eles nos chamam de burros, né? Mas nunca deram uma entrevista para a BBC, né? Nunca deram uma entrevista para uma revista da editora Abril, como a Mundo Estranho, né? Nunca foram procurados para nada. Então, mas são cientistas de YouTube, né? São cientistas de YouTube. Então, é isso que eu fico impressionado, sabe? Eles querem te chamar de burro, mas nunca foram sabatinados numa entrevista, nunca foram chamados para nada, nunca foram. Então, o nosso trabalho aqui, cara, você pode me chamar de burro, de ignorante, fazer o que você quiser, ameaças de morte, como se eu estivesse tremendo de medo. Teve um ontem, eu vou aí te matar, o carro preto que tá aí na sua
Então, meu amigo, pelo amor de Deus, se vem, vem logo, porque eu não tenho medo de cara feio, não tenho medo de nada disso, tá? Senão eu não tava botando, se eu tivesse medo de alguma coisa, de morrer, eu não tava nem botando minha cara aqui. Então, conversa pra boi dormir, meu amigo. Primeiro você vai ter que passar, que aqui não é um lugar, só vou avisar uma coisa, aqui não é um lugar muito bom. Você vai ter que passar por uma segurança ali meio esquisita, mas se você tiver disposição. Então, sabe, é cada uma que o cara mistura as coisas, entendeu? Então, o que nós estamos querendo estabelecer? Eu vou falar um pouco sobre a questão do Verlaine, tá? Para vocês entenderem como funciona. Verlaine Verlaine é um físico holandês que ele propõe, por exemplo, a lei da entropia para contrapor a gravidade. Porque a gravidade a gente sabe que é algo filosófico, né, cara? Então, é algo místico mesmo. Então, essa bate totalmente com a mecânica quântica. Olha só. Olha o que ele diz aqui. Além disso, se a gravidade também é incompatível com a mecânica quântica, por que aposta-se tanto nessa ideia, né? Então, ela funciona muito bem para corpos, né? Ela funciona bem para coisas teóricas, para astrofísica, né? Porque aí você não precisa nem medir nada, é só medir do jeito que você quer, a conta vai bater certa, o cálculo matemático vai bater, a fórmula matemática vai bater certo. É só você dar a distância que você quer de um corpo, de determinado corpo, é claro que algo vai bater. Então, na realidade, mas isso aí é pura teoria e cálculo matemático, cara. Entendeu? Isso aí não é comprovação através da observação, como faz a mecânica quântica, né? Do empirismo. Então vamos lá. Então ele fala aqui que não há distorção de espaço-tempo. Não vou ler o artigo todo, que é da revista Galileu esse aqui. Eu vou pular aqui. Aí Einstein pira. Ele diz aqui a matéria. Aí ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, tem uma hora que não existe nada de nada distorcendo espaço nenhum. É dos buracos negros que veio uma outra ideia mirabolante, que está no cerne, aí fala, ó, o princípio holográfico. Aí a revista Galileu já zoou logo, né? Uma ideia mirabolante, porque é contrário à ciência clássica, né? Porque é tudo ligado a misticismo, cara. Infelizmente a mídia, ela é ligada a isso. Então vem aqui, ó, o princípio holográfico, proposto pelo Nobel de Física holandês Gerhard, que não por acaso orientou o mestrado de Verlaine. O princípio holográfico... eu pulei aqui, perdão. O princípio holográfico sugere que as coisas tridimensionais são feitas de informações e que essa informação fica codificada em uma superfície bidimensional, né? Então tem aqui o princípio holográfico do vencedor do prêmio de física, de Nobel de Física. Aí eu sei que a entropia de Verlaine funciona muito bem na mecânica quântica, mas quando vai para coisas celestes, né, para grandes corpos celestes, para a esfera cosmológica, não dá certo, porque essa coisa cosmológica é algo inventado, cara, simples assim, entendeu? Então tem várias coisas aqui que vem falando no artigo da revista Galileu sobre Verlaine, né, que quer contrapor a gravidade com a entropia. Então é bem legal. Então, na realidade, gente, o que eu posso dizer é o seguinte, tá? É que infelizmente, como eu mostrei naquela entrevista que teve, aquela trágica entrevista que teve lá com alguns canais do YouTube que dizem divulgar ciência, né? Na realidade eles estiveram lá na SAB, né, na Sociedade Astronômica Brasileira, e o astrônomo falando, é preciso contrapor esse abismo, né? Nós estamos aqui, existe um abismo entre nós e ao resto da população, né? Então significa que eles estão no topo da sabedoria e a gente no abismo da ignorância. Então eles se colocam nessa posição. Então como você vai mexer com o ego desses homens? Por isso a revolta, né? Porque a Terra plana, ela revolta tanto esses caras. Na realidade, ela agrada a pessoas que querem ver acontecer. A Terra plana, ela vem para trazer a ciência empírica de volta, né? Aquela coisa, e tirar aquela ciência de cunho filosófico e ideológico, né? Que infelizmente tomou conta da física clássica, e qualquer um que queira contrapor-se a isso, ele é ridicularizado. Então é mais ou menos por aí. Então agradecer ao P.A. Cedilha, que mostrou essa matéria aqui de 6 mistérios que a física não consegue resolver, mas na realidade existem muito mais mistérios que a física não consegue resolver,
né? Então, eu ia até botar um videozinho sobre a questão da gravidade. Vou botar aí, já estamos aí quase com 20 minutos de vídeo, mas vou botar esse videozinho que é muito interessante. É do canal Top 10. Então, depois eu boto o link desse vídeo na descrição também. Vamos lá, vou botar aí para vocês. Metros de diâmetro. Nessa área, podemos sentir algo diferente do que estamos acostumados. Uma gravidade muito abaixo do normal. Até hoje, ninguém conseguiu explicar cientificamente o que acontece ali. Só foram levantadas algumas teorias. E aí, gostaria de visitar esse lugar? Queda d'água Arco-Íris, Chile. Esse lugar incrível está localizado na cordilheira chilena, no interior de Talca. Essa queda d'água desobedece qualquer lei da física, fazendo com que nos dê a impressão de um arco-íris permanente. Isso porque eu não falei da sensação de ver a água caindo ao contrário do normal. Na verdade, não sei se podemos dizer caindo, né? Algumas pessoas dizem que isso é devido ao forte vento no local. Dá para ter uma noção da força da natureza e o quanto ela é incrível, não é? Não podemos deixar de visitar, hein? Spook Hill, na Flórida. Esse local aqui, além dos fenômenos bem estranhos envolvendo a gravidade, existe também uma lenda entre a população. A lenda conta que há muito tempo atrás, em um lago da cidade, aconteceram vários ataques de um crocodilo gigante e assustador. Um guerreiro considerado. E aí, será que existe uma relação? O que será que ronda esse mistério, hein? The Oregon Vortex, em Oregon. Interessante mesmo é essa região aqui, conhecida como Terreno Proibido ou Vortex, que significa redemoinho. Nesse lugar, descoberto por nativos americanos, existe uma estranha força de sucção que não permite que nada fique reto. Ao estar no local, ainda é possível ver uma ilusão de ótica que deixa tudo que está ao sul magnético parecer mais alto. Loucura, né? Vai incluir esse lugar no seu próximo destino? Cosmos Mystery em Dakota. Se tem alguém mais curioso que estudante, ainda não me apresentaram. E foram justamente eles que descobriram esse lugar aqui e resolveram mostrar para o mundo que esse não é de longe um lugar comum. Procurando por um lugar ideal para construir uma cabana de verão, acabaram encontrando muito mais que isso. Fenômenos muito parecidos com os encontrados nos lugares mostrados até então também aconteciam ali. Bizarro, né? Daí você já percebe, né? Como a gravidade é uma deusa tão seletiva, né? Aqui mesmo na Terra ela tem vários momentos, não é só isso, tá? Tem muito mais, que eu já cansei de mostrar aqui, o quanto a gravidade é seletiva, o quanto efeitos na linha do Equador relacionado à Coriolis, ele é falho e cheio de farsas, né? Assim como a gravidade. Ela é seletiva aqui na Terra mesmo. Agora imagine quando a gente for para a cosmologia, o quanto ela não pode ser seletiva, né? Então uma deusa com tanta seletividade assim, ela não pode ser universal, uma lei universal, né? Então é isso, gente. Queria agradecer demais. Aqueles que não são inscritos no canal, já clica aí, se inscreva, deixa o like, ative o sininho. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globalode chora e a mamãe não vê. Grande abraço, galera.